Que bom que você está aí para que eu possa compartilhar com você esse vídeo. Eu estava aqui em casa pensando sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil nesses últimos dias, principalmente sobre os dois rios, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul está acontecendo a maior tragédia que aquele estado já presenciou. E no Rio de Janeiro aconteceu o maior show com a maior diva de todos os tempos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando a gente olha para a catástrofe no Rio Grande do Sul, a gente ainda vê pessoas questionando aonde está Deus? Por que Deus não impediu aquela catástrofe de acontecer no Rio Grande do Sul? E a gente percebe que esse pessoal que fala dessa forma, eles querem meio que colocar a culpa em Deus. Como Deus é o bem supremo, é o criador do universo, Deus poderia fazer com que aquilo não acontecesse, Diego? Sim, poderia. E você pode perguntar, então por que ele não fez? Então calma, antes de eu responder, vamos para o outro rio, o Rio de Janeiro. A gente vai ver um grande público, mais de 1 milhão de pessoas, participando de um show de horrores, diga-se de passagem, aplaudindo e ovacionando uma mulher que estava celebrando o sexo livre, a imoralidade, realizando rituais satânicos, fazendo manifestações políticas e trazendo aquele povo para o seu universo. E por que não falar que todos aqueles que foram para aquele show já fazem parte do universo daquela mulher. Aquela mulher influenciou várias gerações para que tivesse um estilo de vida que não condiz com a palavra de Deus. Então, esse mesmo tipo de pessoa que questiona Deus em meio a uma tragédia, diante de um show de horrores, de imoralidade, eles aplaudem e ovacionam. Por que, diante de um show de horrores, de imoralidade e de rituais satânicos, elas não param para se perguntar assim: será que Deus se agrada disso? Será que Deus criou o homem e a mulher para isso? Para esse tipo de prática? Será que eu posso viver como se Deus não existisse e no momento que eu preciso eu questione aonde é que Ele está? Será que eu posso viver a minha vida como alguém que não acredita e simplesmente ignora tudo que está escrito na palavra de Deus? E eu vou ter naquele momento de dor a seguinte questão: aonde está Deus? Calma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que a Bíblia vai dizer: no mundo tereis aflições. Deus, por mais que Ele nos ame, Ele não impede tragédias, fome, pestes, doenças, guerras, porque aquelas pessoas que estão sofrendo, que perderam tudo, Deus olha para elas com amor, com compaixão, com misericórdia. E Ele levanta pessoas, socorrê-las, para abraçá-las naquele momento de dor e oferecer o mínimo possível de amor e de ser a mão, os pés e a boca de Deus naquele momento, levando consolo e esperança. Acompanhado, é claro, de doações, acompanhado de ações práticas. Não estou falando nada teórico, mas algo prático. Mas quando ele olha para o outro rio, que é o Rio de Janeiro, ele olha com tristeza. Porque não foi para isso que Deus criou o ser humano. Para viver e celebrar como se Deus tivesse errado. Lembra do povo que questiona aonde está Deus em meio à tragédia?
É o mesmo povo que quer viver como uma borboleta ou como um cachorro e questiona Deus porque Deus não lhe deu asas e nem os caninos maiores do que o normal ou um rabinho para ficar balançando. É esse mesmo grupo de pessoas que querem acusar Deus quando algo ruim acontece. Mas, na verdade, são elas que celebram e atraem as coisas ruins. Então, o mesmo Deus que é o Deus de amor, de misericórdia e de compaixão, também é o Deus justo, que permite que o homem colha aquilo que ele plantou. É o mesmo Deus que está sentado no seu trono e levanta pessoas para ajudar, dá estratégia aos seres humanos para que eles possam contornar e vencer aquela situação, que dá ânimo e força para enfrentar situações e crises, como em toda a história. Deus é o Deus de recomeço e da reconstrução. Israel é um exemplo disso. Todas as vezes que Israel se afastava de Deus, Deus permitia que inimigos se levantassem contra aquele povo e tomasse aquele povo cativo para que aquele povo se lembrasse de Deus. Então, quando o povo se lembrava de Deus e se arrependia, Deus repreendia os inimigos, dava força, vigor, estratégia para que o seu povo vencesse aqueles inimigos. Eu creio que não será diferente na tragédia do Rio Grande do Sul. Deus dará força, Deus ajudará aquelas pessoas a reconstruírem. Deus ajudará aquelas pessoas para que elas possam vencer a dor da perda, por exemplo. Ele vai consolar aquelas pessoas para que aquelas pessoas consigam viver, mesmo marcados por toda aquela água que trouxe destruição. Mas para isso, não é só uma questão humanitária, como reconstruir de forma humana, mas principalmente voltar-se para Deus. Crer que Deus é amor e que Deus é justiça. E que Deus, em meio ao nosso sofrimento, como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para nós. Em meio à dor e ao sofrimento, nós entendemos que somos limitados e que precisamos de Deus. E quando Deus olha para o outro rio, que é o Rio de Janeiro, aquele show de horrores, de imoralidade, ele olha com tristeza, ele olha com justiça, porque ele não criou as pessoas para adorarem outras pessoas, para celebrarem a imoralidade e celebrarem o pecado. Então, o mesmo Deus que permite que situações adversas aconteçam, também é o mesmo Deus que permite que o ser humano faça o que ele quiser, porque a cada um ele deu a escolha, se quer amar a ele ou não. Mas Romanos capítulo 1, o verso 25 vai dizer que a pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano é permitir que o ser humano faça o que ele quiser com a sua vida. Romanos vai dizer, e Deus entregou o ser humano, a criatura, para viver do jeito que eles querem. E isso vai trazer consequência. E isso vai trazer o juízo de Deus. É por isso que a minha mensagem para você é de esperança e ao mesmo tempo de alerta. Deus te ama. Volte enquanto é tempo. Eu posso estar falando aqui e você não acreditar em nada que eu estou falando. Eu posso estar falando sobre a volta de Jesus e você não acreditar. Se eu estiver errado, simplesmente não vai acontecer nada. Mas se você estiver errado e eu estiver certo, Jesus voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. E você, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ver Jesus voltando para buscar o seu povo. E você não fará parte desse povo. Então, se você hoje está ouvindo estas palavras, assistindo esse vídeo, acredite na palavra de Deus. Não é um sermão de medo.
não é um sermão de intolerância ou de falta de compaixão. Pelo contrário, são palavras de amor direcionadas a você, que precisa entender que Jesus está bem perto de voltar. E nada neste mundo, nenhum prazer, nenhuma dor, nenhuma alegria, nenhuma tristeza, é maior ou melhor do que estar com Jesus no céu. O último versículo da Bíblia diz assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Billy Graham vai dizer: eu li o último texto da Bíblia. Vai ficar tudo bem. Que Deus te abençoe.